O que define um herói? Seriam os músculos como Hércules? Seria a astúcia de Ulisses nas aventuras? Ou seria essa linhagem divina como acontece com Aquiles, que tem sangue dos deuses? Verdade seja dita, por milhares de anos a humanidade sempre contou a mesma história. Alguém deixa o conforto do seu lar para enfrentar o desconhecido, desafiar monstros e restaurar a ordem no caos. Mas no século XX essa figura mítica trocou a túnica de linho por um macacão de algodão e a espada de bronze por uma chave de cano. Mario não é apenas um personagem de videogame. Ele é a manifestação de arquétipos que são tão antigos quanto a própria humanidade. Que nos acompanham, então, desde a Grécia Antiga, desde o Império Romano. Ele é o Everyman, o homem comum que, ao encontrar o objeto sagrado, alcança o que nós chamamos na literatura de Aristeia. O momento de glória, de invencibilidade dos grandes guerreiros do passado. Neste vídeo, vamos mergulhar no reino dos cogumelos, não como jogadores, mas como analistas literários. Vamos descobrir o porquê Bowser é o dragão mitológico que guarda o tesouro, e como Luigi personifica o fiel escudeiro de Don Quixote, e porque a busca pela Princesa Peach é, na verdade, uma busca pela restauração da própria alma do mundo. Prepare seu inventário. A jornada do herói está prestes a começar, de novo. Muitas vezes nós olhamos para esses heróis como Superman, ou mesmo os semideuses gregos, e pensamos que eles já nasceram com os destinos predeterminados por conta de toda essa biologia divina. Mas agora, quando nós pensamos no Mario, ele é diferente. Ele se encaixa melhor no perfil do herói do estilo romano. Eu explico. Na literatura de Roma, figuras como Enéas não eram movidas apenas pela glória pessoal, mas pela pietas, o senso de dever inabalável com sua comunidade e com sua família. O Mario não escolheu ser um guerreiro. Ele é um trabalhador que aceita o chamado porque é a coisa certa a se fazer. Ele é um herói humanizado, aquele que pode falhar e pode cair, mas que se levanta por um propósito maior. Porém, o que torna Mario super são seus talismãs. Na literatura clássica, o herói frequentemente recebe auxílio sobrenatural. Perseu recebeu as sandálias aladas de Hermes, Ulisses teve a proteção de Atena. No reino do cogumelo, essa ajuda é trazida, por alguns itens mágicos do jogo. Diga-se de passagem, isso é bem divertido. Quando Mario consome o item, ele passa pelo que os gregos chamam de apoteose momentânea. Ele não é o deus o tempo todo, mas ele acessa o divino. Agora vamos lá para uma análise divertida. Quando nós vemos aqui o Super Cogumelo, é um rito de passagem. Ele deixa de ser pequeno e vulnerável e atinge sua forma plena. Se nós formos pensar um pouco em Prometeu por aqui, pensando na Flor do Fogo, nós temos o domínio do elemento fogo, que não pertence aos mortais, que permite que ele enfrente monstros que superam a força bruta. E se nós falamos então da Estrela da Invencibilidade, a coisa fica um pouco mais divertida aqui. Nós temos uma representação máxima da Aristeia, aquele momento dos poemas épicos em que o guerreiro é tomado por uma fúria divina, e nada, absolutamente nada no campo de batalha, consegue pará-lo. O herói literário precisa dessas ferramentas para nivelar o jogo contra as forças do caos. E é aqui que entendemos o Mario. Ele é o homem comum que, através da coragem e de auxílios mágicos, prova que qualquer mortal pode desafiar tiranos e cruzar mundos impossíveis. Mas nenhum herói caminha sozinho. E é para entender a jornada do Mario que precisamos olhar para quem caminha com ele, junto em sua sombra. Se Mario é esse personagem solar, esse herói que avança sem hesitar, Luigi é aquele personagem que nos permite sentir medo. Todo herói precisa de seu fiel escudeiro, de um contraponto necessário para trazer equilíbrio a essa jornada. Então, Luigi assume perfeitamente o arquétipo do companheiro fiel, ou do escudeiro. O paralelo mais rico aqui, que nós podemos trazer, é claro, seria Sancho Panza de Don Quixote. Enquanto Quixote vive na fantasia da glória, Sancho é quem sente fome, cansaço e o medo dos moinhos de vento. Luigi é o nosso Sancho Panza do reino dos cogumelos. Muitos chamam-o de covarde, mas literariamente Luigi é mais complexo que o irmão. A coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Quando vemos Luigi tremer em Luigi's Mansion, mas ainda assim avançar para salvar o irmão, ele se torna um herói muito mais humano e relacional. Ele é o arquétipo do suporte, aquele que sustenta a estrutura do herói principal. Na mitologia temos figuras como Patroclo para Aquiles, ou Enkidu para Gilgamesh. Luigi é o lembrete que a jornada é pesada demais para um homem só. Ele é o eterno segundo, mas sem esse segundo,
o primeiro jamais alcançaria o seu objetivo. Mas se os heróis são definidos por sua busca, essa busca precisa de um rosto. E é aqui em que nós encontramos uma das figuras mais mal interpretadas na história dos jogos. Durante muito tempo, as pessoas sempre encararam a Peach simplesmente como uma donzela em perigo. Mas quando nós observamos as coisas pelo prisma dos arquétipos literários, a coisa fica um pouco mais interessante. Peach, ela representa aqui uma soberana. Eu explico. Diferente de uma vítima passiva na literatura, esse arquétipo é o que move a história. Sem a busca pela Princesa Peach, o Mario permaneceria sendo apenas o encanador do Brooklyn. É a existência de Peach que o transmuta o homem comum em herói. Além disso, em interpretações modernas, Peach assume o papel de guia, ou da ânima junguiana, a parte da alma do herói que ele precisa integrar para ser completo. Ela é a diplomacia e a magia que contrabalança a força bruta de Bowser e a ação física do Mario. Resgatar Peach, portanto, não é sobre posse, é sobre restaurar o equilíbrio da natureza. Mas para que o equilíbrio seja quebrado, é necessário que uma força de oposição formidável, um monstro que habita as profundezas de nossa psique, se manifeste. Se Mario representa a ordem, se Peach representa a soberana, Bowser, por outro lado, representa esse caos primordial. Segundo a psicologia analítica, e também se nós observamos esses arquétipos da literatura, ele é o que nós chamaríamos aqui de sombra. Eu explico. Bowser é a personificação dos nossos impulsos mais básicos, o desejo de posse, a agressividade e a fome de poder. Ele não quer apenas governar, ele quer possuir o que é belo e puro. No caso, a princesa. Literariamente, ele ocupa o papel do dragão que guarda o tesouro, um arquétipo muito antigo, que vem lá do século XII, ou talvez mais antigo ainda. Mas o tesouro aqui não é ouro, é a própria vida e a harmonia do reino. Observe como o habitat do Bowser é sempre um submundo, vulcões e a escuridão. Isso é altamente simbólico. Ele vive no Id, nas profundezas da psique humana, onde o herói precisa descer para provar o seu valor. Diferente dos vilões modernos, que buscam vingança ou têm motivações complexas, Bowser é um vilão clássico, quase como Polifemo na Odisseia. Ele é a força da natureza que não pode ser racionalizada, apenas enfrentada. Ele é o guardião do limiar, o teste final que separa o homem comum do verdadeiro herói. Vencer Bowser não é apenas derrotar uma tartaruga gigante, é dominar o medo e a tirania que ele representa. No final das contas, mas um rei não governa sozinho, não é mesmo? Mesmo um rei das sombras, até mesmo os seus súditos mais humildes, os Gombas e Koopas, têm um papel fundamental nessa narrativa que eu destrincho para vocês agora. Nenhuma jornada do herói é feita apenas e exclusivamente de batalhas contra dragões. A verdade é que nós temos também algumas pequenas batalhas que acontecem pelo caminho. Algumas pequenas provações, que na literatura nós dizemos que são os perigos da estrada ou distrações. Gombas, Koopas, pequenos inimigos que devemos derrotar para treinarmos nossa jogabilidade. Mas quando pensamos no percurso do herói, esses personagens, esses pequenos inimigos têm uma única função: lapidar a habilidade do herói, para que ele consiga dar o próximo salto evolutivo para a batalha final. Então, são personagens muito importantes, hein? Tartarugas pequenas, criaturas voadoras e até mesmo alguns obstáculos geográficos, arquitetônicos por ali. E por fim, não podemos deixar de mencionar o Arauto, aquele que traz as mensagens. Esse papel é desempenhado por Toad. Ele exerce o papel do Arauto. É aquele que comunica o estado do mundo e que guia o herói, e muitas vezes é quem dá a notícia amarga. A princesa está em outro castelo. Eu tinha ódio disso. Ele mantém o herói em movimento, impedindo que ele se acomode na primeira vitória. E é isso. Depois de tantas décadas, por que um personagem como Mario continua sendo tão relevante na cultura pop? A verdade é que ele incorpora estruturas que são muito mais antigas. Ele incorpora o herói romano. Aquele herói humano que desafia o status quo, que desafia aquele problema. É a prova de que o homem comum pode se tornar um herói numa busca épica. Será que vocês gostaram desse conteúdo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês. Mas, como vocês viram nesse vídeo, principalmente da literatura. Muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima.